Oi, pessoal! Hoje eu, Nayara Vasconcelos, estou aqui com o Julinho, meu pet, para que a gente possa entrevistar e receber essa médica veterinária maravilhosa que, para mim, assim, eu sou apaixonada porque ela cuida do meu pet com muita responsabilidade, com muito carinho, que é a doutora Paula Nunes. Eu estou com ela aqui, seja muito bem-vinda, querida! Eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui participando desse podcast, poder falar sobre esse mundo que eu amo e poder estar perto de você, né, Julinho? A tia Paula, inclusive eu trouxe um presente para você. Ai, você vai ganhar um presente, Você vai ganhar um filho. presente maravilhoso que eu trouxe pensando em você, todo seu, da tia Paula, com muito amor e carinho. Ai, vamos abrir daqui a pouco. Paula, muito, muito obrigada. Julinho vai se despedir aqui de vocês e a gente vai começar a nossa entrevista. Então, Paula, eu vou abrir o presente que você trouxe pro Julinho. Abra sim. Dessa marca Animal Amigo, que é a sua loja, né? É uma clínica veterinária. Hoje tem vários serviços, né, dentro da clínica veterinária e um deles é o nosso pet shop. Sim. Então lá a gente está sempre trazendo as novidades do mercado pet para oferecer isso para os nossos clientes e também os não clientes que vão lá apenas para comprar, né, para desfrutar das coisas legais e as novidades que a gente tem no mercado. Sim, muito bacana. Esse copinho aqui, as pessoas hoje, né, andam muito com o seu pet junto, às vezes viajam, às vezes na casa do familiar. É verdade. E ele é o copo que ele tem a divisão que você pode tanto levar a água e o alimento juntos, para que você não precise levar uma quantidade de coisas, né, volumosas. E também trouxe um petisco para ele. Ai, o Julinho tava precisando desse aqui. A gente não tinha. E espero que ele goste do petisco. Ele é bem seletivo, mas vou torcer que ele goste. Então é isso. Muito obrigada, Paula. Eu que agradeço. Então, pra gente começar nosso bate-papo de hoje, como eu já falei, a Paula é médica veterinária e não tem como eu não perguntar por que você escolheu essa profissão, essa carreira, essa trajetória que você vem cuidando e investindo com tanto empenho, como eu costumo ver, como eu sei. Por que medicina veterinária? Olha, eu acho que eu sempre tive uma paixão por animais e eu tive um contato desde sempre com a medicina veterinária, porque o meu pai é médico veterinário. Então, quando eu nasci, meu pai já era médico veterinário, tanto que ele aqui no estado, ele tem o CRMV 001, foi o primeiro do estado de Alagoas, Dr. Paulo Bezerra. E então eu tive clínica à minha disposição e animal à minha disposição a vida inteira. E eu era super apaixonado por aquilo. Aquilo era um parque de diversões para mim. E às vezes as pessoas falam que foi só por conta do meu pai, e eu digo que não foi, porque nós somos 4 filhos, e só eu que quis ser veterinária. Sim. Então, eu tive esse contato com os animais e eu amava aquilo ali. Eu amava ir à clínica, era a minha diversão. Eu amava assistir cirurgias que meu pai fazia. Eu lembro que eu era muito criança e eu tinha uma cadeira no centro cirúrgico do meu pai que eu subia para conseguir alcançar ver o meu pai fazer cirurgia. Sim. E naquela época que as cirurgias eram muito comuns de cortar caldinha de cachorro, eu lembro que meu pai cortava aquelas caldinhas e ele me dava as outras caldinhas que sobravam para eu brincar de fazer cirurgia. Entendo. Então, desde muito pequeno, eu já tive contato com cirurgia, eu tinha contato com o cuidado com os animais, com aquele respeito que ele tinha, né? Aquele amor, aquela preocupação diária que ele tinha com os animais. Então, foi uma coisa muito forte para mim, muito natural também. Porque eu tinha um acesso àquilo ali diário, né? Sim. Então, foi dali que foi a minha paixão e eu, desde sempre, eu não lembro assim de eu sonhar em outro dia fazer uma outra coisa. Sempre eu quis ser médica veterinária como meu pai. Não tinha um plano B? Não tinha um plano B. Infelizmente, não tinha. Felizmente. Felizmente, né? Felizmente, porque deu certo. A gente não tinha medicina veterinária no estado de Alagoas, na época que eu me formei. Que vão fazer agora 22 anos que eu me formei. Meu pai também, na época dele, ele fez a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que foi a mesma universidade onde eu me formei. Então, a gente não tinha isso aqui em Maceió, que hoje é uma facilidade para quem quer ser médico veterinário, você ter uma faculdade dentro do seu próprio estado e na sua cidade. Sim. Para mim, eu tive que ir muito nova para outro estado, viver longe da minha família, longe dos meus pais,
né, de todo aquele acolhimento e aconchego que a gente tem familiar. Eu tive que sair muito nova, eu tinha 16 anos, estava próximo de completar 17 quando eu passei no vestibular, e eu fui com próximo de 17 anos fazer faculdade em outro estado para realizar o meu sonho de criança e da vida, que era ser médica veterinária. Que bom que você conseguiu. Assim, é uma história muito legal. Desde criança você queria ser médica veterinária e você conseguiu. Olha que bacana. Hoje em dia aqui em Alagoas tem a Federal, tem faculdades particulares, então é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Tem vários outros médicos veterinários hoje no estado, formado, mas essa bagagem, né? 20 quantos anos? 22. 22 anos de trajetória, né? E Paula, eu te acompanho nas redes sociais, eu sei que você está sempre dedicada aí a aprender mais, a buscar algo novo para a tua clínica. Isso. E você faz isso porque tem a ver, assim, com esse compromisso, com a tua profissão? Você tem esse objetivo de estar sempre conectado com o novo? É algo que é definido já na sua vida, assim? Olha, Nayara, é uma coisa que eu aprendi desde a época do meu pai, né? A medicina, né? Nós fazemos medicina. A medicina, ela está sempre se atualizando. A gente sempre tem uma oportunidade de ter o conhecimento ao nosso alcance. Sim. Então, eu acho que é uma responsabilidade nossa como profissional, né? Como uma pessoa que está ali lidando com o amor da vida de outra pessoa, de estar sempre atualizado. A gente tem a medicina, eu lembro que nessa época, né, do meu pai, que eu frequentava a clínica dele, a gente não tinha sequer um exame de laboratório, a gente tinha sequer um hemograma para fazer. Então, você imagina fazer medicina sem ter um hemograma. Sim. Então, assim, a medicina veterinária, ela evoluiu muito nos últimos anos. E a gente precisa estar acompanhando isso. Hoje em dia, a gente já tem todo o leque de exames, a gente tem tomografia computadorizada, a gente tem várias especialidades, a gente tem vários aparelhos novos, várias técnicas que mudaram. Então, a gente tem que ter a responsabilidade como profissional de oferecer sempre o melhor para o nosso paciente. É isso que eu acredito. Então, você tem que sempre estar atualizado. Então, eu sempre estou buscando, mesmo com 22 anos, eu não acho que eu sei tudo, eu acho que nunca vou saber tudo, mas eu tento saber o máximo que eu posso para oferecer sempre o melhor para o meu paciente. Então, é por isso que eu estou sempre em congressos brasileiros, em cursos que a gente pode fazer, especializações, tudo que a gente tem acesso hoje, eu acho que como responsabilidade profissional, para que a gente possa oferecer o melhor, a gente tem que sempre, independente do tempo, se você tem 10 anos de profissão, se tem 20, se tem 50, o novo sempre está aí para a gente melhorar e oferecer o que a gente tem de mais moderno para os nossos animais. É verdade, eu acredito que essa tua busca pelo novo, pelo conhecimento, é o que faz você ser uma referência, né? Ter esse destaque como médica veterinária qualificada aqui em Maceió. A tua clínica hoje, ela fica em um dos melhores bairros de Maceió, né? Uhum. Você poderia contar pra gente, assim, um pouco da história, como que começou a tua clínica? É uma história que as pessoas acham que por eu ser filha de médico veterinário, por ele ter uma clínica veterinária, meu pai, durante a vida inteira, praticamente, que seria uma facilidade, e foi. Mas, ao mesmo tempo, existia um choque entre a gente, por ele ter sido médico veterinário em outra realidade, né? Na época dele, a realidade dos donos de pets era diferente, né? Era o dono do cachorro, era o cachorro de guarda, era o cachorro que tomava conta da casa. E hoje é o amor da vida de alguém que vive dentro da casa, né? Que se tornou um membro da família realmente. Então, a gente tinha muito choque de eu trazer o novo, e dele já estar acostumado com o jeito dele, da medicina veterinária dele. Sim. Então, assim, a clínica, quando surgiu lá, Animal Amigo, ali na Amélia Rosa, eu trabalhei primeiro com meu pai, depois eu tive que montar uma clínica veterinária num bairro popular do estado, daqui de Maceió, né? E depois disso eu trabalhei um tempo na Secretaria de Estado de Agricultura. É mesmo? Foi. Conta pra gente, como foi? Eu tive essa oportunidade de assumir um cargo de diretoria de sanidade animal do Estado, né? Onde eu coordenava os médicos veterinários da Secretaria de Agricultura. E trabalhava com outro ramo completamente diferente do meu, né? Do que eu fui treinada e do que eu queria, que era a clínica de pequenos animais. E eu trabalhei durante 3 anos nesse cargo, e a gente trabalhava com saúde pública, né? Febre aftosa, peste suína.
mas que me deu uma bagagem muito grande, apesar de eu saber que não era aquilo ali que eu queria para mim, eu queria realmente pequenos animais, mas me deu uma bagagem como liderança, como coordenar a equipe, como fazer gestão, Sim. né? Como falar em público. Sim, porque você fala muito bem. Obrigada. Agora, né? Tudo é um aprendizado, eu acho que é vira um hábito, né, com o tempo, porque foi lá que eu aprendi a falar em público. Eu tinha pânico em falar em público. Sim. Eu pagava qualquer dinheiro, fazia qualquer coisa para não aparecer em público. E lá na secretaria eu fui obrigada a falar em público, porque eu precisava representar o Estado nos outros estados, né? Eu precisava treinar os veterinários do Estado, eu precisava falar em público o tempo inteiro, dar entrevista para a TV. Então foi virando um hábito e hoje virou uma facilidade para mim. Hoje, e eu acho que é muito importante, porque a gente precisa se comunicar, né? Eu acho que hoje o mundo, o que mais facilita tudo é a comunicação. É você saber falar e ser entendido, né? Então, isso é muito importante. Então, a Secretaria de Agricultura me trouxe essa bagagem muito boa. Que te ajudou muito, assim, nessa tua trajetória de empreendedora. Porque você continua também falando muito, né? Você fala nas suas redes sociais, nos stories, né? Isso. Você foi convidada para... Assim que eu te convidei para o podcast, você já aceitou. Na mesma né? hora. Você nem pensou, assim, o que para mim foi uma honra, uma alegria. Então, assim, esse tempo fez você adquirir várias outras habilidades, que fez você ter mais aí ter mais uma força, né? Mais uma competência para ter o teu negócio. Exatamente. E aí foi quando eu saí da Secretaria de Agricultura, porque era um cargo de comissionado, né? Aqueles cargos de confiança. Eu tive a oportunidade de abrir a minha clínica, que era o meu sonho. E aí começa o sonho do empreendedor, né? Que a gente não aprende na faculdade, a gente aprende vivendo, no dia a dia. Sim. Né? Se a faculdade ensinasse, seria ótimo. Mas ela não ensina. Ensina você a ser um médico veterinário. É mesmo. Você ser um empreendedor, aí você tem que aprender ou fazendo cursos, né? Ou no dia a dia mesmo. E o meu sonho era montar a minha clínica veterinária, que era montar a Animal Amigo, né? Que foi o nome escolhido pela minha mãe na época. E é o nome que eu amo. E a gente escolheu o bairro, tudo pensado, né? Onde seria o bairro, onde seria o local, onde seria o público que eu queria. Que é muito importante você ter uma boa localização, você saber que público você quer atingir, né? Você fez uma pesquisa de mercado, assim, se na região tinha outros, porque tem essa carência. Mesmo eu moro aqui bem próximo, né, da tua clínica, mesmo sendo um bairro nobre, tem aí uma carência de boas clínicas, né? Mas assim, isso se expande não só para nossa região aqui, para esses bairros, o estado como um todo. É verdade. A gente fez essa pesquisa e tudo isso foi visto, né? Primeiro público, localização, a quantidade de pessoas que moravam próximo, né? Porque hoje, quanto mais a cidade for crescendo, quanto mais trânsito, né? Quanto mais coisas que a gente vai acumulando no dia a dia, as pessoas querem a comodidade, elas querem a facilidade. Então, precisa ser perto da sua casa, né? Precisa estar próximo ali de você. E às vezes você vai até para um bairro mais distante, como você fala, porque ali próximo a você até tem, mas não tem o que você espera, o que você procura. É verdade. Né? Ali está envolvido muita coisa, né? Você abrir um negócio, você empreender, em qualquer ramo, né? Eu falo do meu, que é a medicina veterinária, tem muita coisa envolvida. As pessoas querem ter um bom lugar, as pessoas querem ser bem recebidas, as pessoas querem se sentir acolhidas, né? Sentir que você está preocupada com o problema dela e quer encontrar também um bom profissional. Sim. Porque também não adianta você ter tudo lindo e maravilhoso e na hora da medicina veterinária você não tem o seu problema resolvido, né? Então tudo isso está no pacote, né? O empreendedor ele tem que visar muitas coisas, não é só carga de imposto, fiscalização, funcionário. Então são muitas coisas para você empreender e para você ter um negócio de sucesso. É mesmo. Então, são muitas gestões, né? Gestões de pessoas ali com os colaboradores, gestão de relacionamento com os clientes, né? Gestão de marketing também. Exatamente, que é outra ferramenta hoje fundamental, né? Eu lembro que eu não mexia com rede social na clínica, né? Tinha rede social pessoal. E eu lembro que uma cliente minha, que era minha cliente há 10 anos, e ela
é formada em marketing, ela falou assim, Paula, por que você não grava seus atendimentos? Eu acho tão legal o jeito que você trata os animais, com tanto carinho, você é engraçada, assim, o jeito que você se comunicar, deixa a gente à vontade, a gente se sente bem, eu acho que era tão bom as pessoas verem isso. Sim. Aí eu, não sei, né, nunca fiz, será que é legal mesmo, né, aparecer dessa forma? E aí eu fui começando, e a repercussão era tão boa, né? Até hoje eu tenho tantos relatos, tem gente que diz, Paula, quando eu chego no final do dia, cansada, eu vou abrir os stories da sua rede social para poder a gente ver. Eu também faço isso. Porque eu vou ver, né? Porque assim, eu sempre tento mostrar, né? Ali eu acho que é um local para você mostrar o que é legal, né? A gente não mostra nenhuma imagem forte, a gente se preocupa em não mostrar nada que a pessoa se sinta constrangida na hora de olhar. Sim. Né? Então a gente mostra, lógico, que a parte legal da coisa, né? Também ninguém mostra nada que não seja legal em rede social, ou pelo menos não deveria. Então, assim, a gente teve um retorno muito bom, porque as pessoas começam também a ver como você se comporta. E eu já tive casos tão engraçados, Nayara, de chegar assim, gente falar assim, muita gente liga e diz, eu quero ser atendida pela veterinária da rede social, não sei se pode falar o nome, eu quero ser atendida pela veterinária que aparece ali naquela rede social, de ter gente que entrar e depois falar assim, nossa, você é igualzinha como você aparece lá. Tipo, mas sou eu, né? Mas eu acho que a pessoa pensava que aquilo ali talvez fosse uma encenação, não fosse o meu jeito, né? Um personagem. E a gente não consegue segurar um personagem, né? Não. Você consegue ser você. Sim. E eu quero ser eu, né? Eu não quero ser uma personagem. Eu quero que as pessoas me enxerguem como realmente eu sou. Uhum. Então, na hora que ela chegar lá no Animal Amigo e procurar a doutora Paula, ela vai encontrar a mesma doutora Paula que ela tá vendo lá no Instagram. Sim. Então, é muito importante, assim, eu acho que deu uma alavancada muito grande. Eu acho que hoje a gente precisa aparecer, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se vender. E hoje as redes sociais é uma forma, né, de um custo muito baixo, né, ou nenhum, mesmo. Se você quiser, né, você só precisa ter um celular na mão e você está ali mostrando seu trabalho, mostrando seu negócio e as pessoas estão ali para assistir e elas gostando do que estão vendo, né, elas irão com certeza te procurar. É verdade. E assim, você realmente é muito dedicada nos atendimentos e nas suas relações também. Isso é uma característica muito positiva tua. Paula, hoje a gente escuta muito falar sobre a importância dos pets nos lares, né? A importância dos pets nesse contexto de saúde mental, né? Pessoas que têm ansiedade, depressão, que pega ali um cachorrinho, você acaba lidando também com esse público que tem esse compromisso com o pet e acaba contando para você dessa transformação que os pets são capazes de fazer na vida delas? Muito, muito. Nayara, os animais, eles têm uma capacidade de transformar a vida das pessoas que é muito bonita, é emocionante de ver, muito emocionante, porque eu acho que as pessoas hoje, né, vivem cada dia em ambientes menores, né? Antigamente as pessoas viviam muito em casa, hoje em dia as pessoas vivem muito em apartamento. Então são ambientes menores, as famílias estão menores, né? As pessoas ou demoram mais para ter filho, ou as pessoas têm poucos filhos, né? Ou às vezes com o mundo tão globalizado, os filhos chegam numa idade que vão morar fora, não é, Nayara? Vão morar fora. Ou passam porque passou no concurso, ou porque uma oportunidade de trabalho, ou porque um relacionamento. Então, as pessoas acabam ficando mais sozinhas. Então, eu acho que essas pessoas têm uma oportunidade de ter um pet, quando ela consegue ter um pet ali ao lado dela, que faz aquela companhia, que está no dia a dia com ela, que acompanha para todo lugar, que quando você chega faz aquela festa que só um cachorro sabe fazer para você, você sai para entregar o lixo, voltou, é outra festa. É né? Isso mesmo. Ai, meu Deus, parece que faz um ano que não nos viram, né? Então, você ter aquele ser do seu lado, né? Que não te pede nada. Na verdade, ele precisa, mas ele não pede nada. Ele só quer ali estar junto de você. Que é o seu carinho, né? Que é a sua atenção. Então, eu vejo muitas pessoas que eram depressivas, que eram ansiosas. Essa pandemia, então, os animais ajudaram pessoas a sair de depressão,
a sair de crise de pânico, de ansiedade. Porque na hora que você tem um pet, você tem uma companhia, você tem a quem fazer o carinho, você tem meio que uma obrigação de passear. Então eu vejo o pet tirar muitas pessoas de casa, pessoas depressivas, porque ela tem a obrigação de passear com o pet, né? Porque o pet fica muito estressado só dentro de casa. Então você vai passear, você está num ambiente diferente, você conhece pessoas, porque cachorro atrai, né? Vamos combinar, cachorro atrai. Você saiu com o cachorro, todo mundo, ai que lindo, qual é o nome, qual é a raça, quer pegar. Então você acaba tendo que se comunicar, conversar com as pessoas, você faz amizades, né? Sim. As adolescentes gostam, né? Porque até arrumam os paquerinhas, né? Na hora que estão passeando lá com o seu cachorro. Então, faz as pessoas terem uma atividade física. Às vezes, essas pessoas começam a ter o hábito de caminhar. Então, assim, eu vejo transformações que eu não sei se ela conseguiria de outra forma. Com certeza. Né? Hoje a gente, dentro da psicologia, a gente estuda sobre esses animais de assistência emocional. Né? Que com a autorização do psiquiatra, com a autorização do psicólogo, hoje em lei as pessoas têm autorização para estar com esse pet em qualquer ambiente, não só cachorros, mas gatos, tartarugas, enfim, outros, uma infinidade aí de tipos de animais, contanto que não sejam agressivos. Né? Hoje, cientificamente é comprovado esses benefícios, né? O quanto esses animais eles são capazes de transformar ali esse mindset mesmo, que às vezes está focando em algo adoecedor, algo que esteja disfuncional. Os animais eles têm essa capacidade muitas vezes de ressignificar o momento. Eu achei muito bacana a tua fala de que tira o indivíduo ali da casa para passear, para ele se conectar com outras pessoas. E eu recomendo para alguns pacientes, mas vale a gente lembrar aqui que ter pet também não é para todo mundo. Não é porque vai fazer bem ou é importante naquela fase. Ter animal é ter um compromisso. Olha, isso é tão importante, Nayara. Você nem imagina. Eu sempre falo assim, que você resolver ter um pet, ele não te pede nada, mas ele precisa de você. Então, ele vai precisar ser alimentado, né? Ele vai precisar de água, ele vai fazer cocô, ele vai fazer xixi, ele vai adoecer se você não cuidar, ou às vezes até você cuidando, ele pode vir a ter uma doença, ele vai precisar ir ao médico veterinário, ele precisa de passeio. Então, vacinas, né? Então, você precisa ter a responsabilidade de pensar assim, eu quero um pet? Quero. Eu posso ter um pet? Né? Eu tenho condições de ter um pet? Porque não adianta você pegar um pet e dizer assim, eu vou pegar para resolver meu problema pontual de agora e resolvi ou não resolvi, daqui a 3 meses, o que é que eu faço agora com ele? Né? Ele não pediu para estar ali com você. Eu acho que na hora que você assume a responsabilidade é um ser vivo. Né? É um ser vivo que vai precisar de você. Ele não vai poder ir sozinho comer, né? Ele não vai poder sozinho colocar a água dele, ele não pode sozinho, eu vou lá na doutora Paula me consultar porque eu estou doente. Então ele vai precisar de você. Então ele te dá amor, ele te dá carinho, ele te faz feliz, ele te tira de algumas situações, né, de dificuldade momentânea ali. Mas você tem que fazer a recíproca. Eu acho que tudo na vida tem que ter a recíproca. Tudo é uma via de mão dupla. Minha mãe sempre diz assim, tem que ir e tem que vir, né? Então, o mínimo que você pode fazer, ele pede tão pouco, né? Mas é ter a responsabilidade. Porque o abandono é muito ruim. É muito ruim para o pet. Às vezes ele não encontra um lar como ele esperava encontrar. Às vezes ele vai encontrar uma pessoa que não queria cuidar. Às vezes ele tem sorte de ir para um lar melhor. Mas ele vai sentir a falta daquela rotina, daqueles donos. Porque ele cria um vínculo, né? Ele cria um vínculo. E eu acho isso muito triste e muito... É uma coisa para a gente pensar. Não é um brinquedo, né? Não é um... Até eu falo isso para as mães e pais que chegam lá querendo dar para os filhos, às vezes muito pequenos. E eu falo assim, olha, você sabe que essa criança não tem condições de fazer tudo isso pelo pet. Sim. Você vai fazer? É mesmo. Né? Porque eu chegar com o cachorrinho numa cestinha de lacinho, todo bonitinho, e dar de presente, é
uma cena de memorável, novela, né? É até surreal, é lindo, é emocionante. Mas e o depois? Né? Sim. E o depois, né? Ele, filhote, ele vai roer as coisas, ele vai morder tudo, ele vai comer os sapatos, né? E o depois, né? Um pet vive hoje, a média expectativa de vida aumentou muito para 14 anos, 16 anos. Eu falo, você vai viver com ele 14 anos. Sim. Você está preparado? Escolher a raça também é muito importante. Se você não adotar, for comprar um animal de uma raça específica, escolher a raça. Eu já vi vários clientes escolher uma raça que ele não tinha condições de ter. Sim. Às vezes muito grande, querer criar num apartamento, porque o sonho da minha vida é essa raça. Uhum. Mas essa raça não cabe, não é para viver num apartamento. É o meu caso. É o meu caso, é o nosso caso em casa. E às vezes tem gente que desiste do pet. Não, porque era muito grande, porque corria e derrubava tudo, porque eu não tinha tempo de passear. E aí quem paga o preço é quem não poderia pagar o preço, né? É o pet. Então é aquela pesquisa, é um ato de responsabilidade. Eu acho que cabe um bate-papo com o veterinário mesmo, nesse levantamento das raças mais adequadas para a família. Acontece muito. As pessoas que têm essa preocupação, às vezes nos procuram antes de ter o pet. Uhum. Eu vim aqui para você me ajudar a escolher que raça eu vou criar. O que é que cabe mais à minha realidade? Minha realidade é essa. Eu tenho tantos filhos, eu não tenho filho, eu moro em casa, eu moro em apartamento. Eu queria um animal desse tipo. Isso é muito importante, porque é como se você já entrasse no jogo sabendo as regras. Sim. Né? O que é que eu preciso fazer? São muitas vacinas. Qual é o custo de ter um filhote? Sim. O que é que vai acontecer? Porque eu acho que quando você tem conhecimento da coisa, lógico que não é um conhecimento profissional, conhecimento de quem quer criar um pet. Né? E você já chega ali preparado para quando você começar a ter essas responsabilidades, você não foi pego de surpresa. Eu lembro que eu tinha um casal de amigos nossos, da nossa família, que as filhas queriam muito cachorro. Mas elas queriam tanto aquele cachorro. E toda vez que eu ia lá, elas... Paula, fala com meu pai, com a minha mãe, que a gente quer um cachorro. E elas fizeram pesquisa na internet. Elas fizeram tudo escrito, quais eram os benefícios que os pets... Quando a gente quer, né? Quando a gente quer, a gente faz um planejamento. E é impressionante que os pais não queriam. E hoje, essa cachorra, o nome dela é Lilica. Ela completou 11 anos. E Lilica já existe há 11 anos. Sim. E hoje, assim, ela além de ser o amor da vida da família, hoje a mãe, né, que era quem não queria, e as filhas que iam ficar com a responsabilidade, que hoje estão... as duas mais velhas formadas, inclusive. Hoje é o amor da vida da mãe. Então, assim, ela assumiu toda a responsabilidade pelo pet. Uhum. Mas que poderia não ter acontecido. É mesmo. Mas esse é um caso, assim, daquela pessoa que queria, mas procurou saber, pensou, ponderou e adquiriu um animal para fazer a família feliz e também para ser feliz, né? Eles também querem ser felizes. Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz, é mesmo. Quando você falou do prejuízo emocional pro pet, quando ele não dá certo ali com aquela família que ele criou um vínculo, né? Hoje tem uma área também da ciência que se dedica a estudar o emocional do pet. O emocional do pet, como que o pet fica depois de um abandono, essa relação com os donos, a tal da ansiedade de separação que muitos pets acabam sofrendo, né? Como você mesma falou, apartamentos pequenos, essa relação mais próxima, e aí o animal ele fica dependente também emocionalmente desse dono. Em situações de quando o pet apresenta sinais aí de ansiedade de separação, até se você puder você falar quais são os sintomas dessa ansiedade de separação, o que as pessoas têm que fazer? É o veterinário que tem que procurar? É um adestrador? O que fazer numa situação como essa? Porque muita gente que está nos assistindo tem esse problema. Muita. Hoje é exatamente o que você diz. Os animais, eles sofrem de doenças da mente, né, também. Não são só os humanos. Exatamente por isso. Pela proximidade, né, com os seus donos, e pela carência, às vezes, da atenção. Então, a gente vê muito hoje doenças, o animal sofre de ansiedade, o animal sofre de depressão, o animal sofre de estresse,
Então, assim, a gente vê muito principal, os animais começam a se lamber. Então, eles começam a lamber a patinha, lamber a patinha, lamber a patinha, lamber a patinha, como se ele não tivesse o que fazer. Então, eu vou aqui começar a lamber minha patinha e começa aquela coisa, né? Quando você começa a coçar, quando você coça, você quer coçar. E ali vai virando um hábito dele, e tem animais que se mutilam, que se mordem, que se mutilam, que tem que usar até aquela proteção no pescoço enquanto trata. E hoje aconteceu um caso engraçado, inclusive hoje, antes de eu vir para cá, de uma Shih Tzu também, que ela foi adquirida por uma pessoa, e essa pessoa começou a trabalhar, a sair, e aí a cachorrinha ficou com a mãe. E hoje a mãe foi lá, e era muito engraçado de ver, porque ela dizia assim, a filha fazia, não tem a menor necessidade de a gente estar aqui. Ela tem necessidade, porque a partir de hoje eu vou me responsabilizar por ela. Então hoje eu quero saber tudo o que eu preciso fazer para que ela tenha uma vida feliz. Por quê? Porque ela já está nessa fase do lamber constantemente, de se coçar o tempo inteiro. Então eles começam a desenvolver doenças que você precisa. A receita, foi muito engraçada a receita, era a quantidade de passeios, a quantidade de tempo de passeio. Eu admiro essa pessoa e admiro o seu trabalho também de passar com cuidado, assim, quanto que tem que passear, quanto que tem que se alimentar. Eu acho muito rico isso. E foi muito interessante, porque assim, não é uma receita comum, não é uma receita comum de um médico veterinário, né? Mas a gente também é responsável por essa parte. Sim. Né? Porque a gente que está ali para dizer, ele sofre com isso, né? Ele tem ansiedade, ele tem depressão, né? Ele tem a síndrome do abandono. Quer dizer, se eu tinha uma tutora, né? A gente hoje chama de tutor, que está ali o tempo inteiro junto com o seu animal, dando todo aquele amor e carinho, de repente ela começa a trabalhar, ter uma vida, um namorado, e aí ela não dá mais atenção àquele pet, né? Que vivia daquele amor e daquela atenção, ele vai sofrer. Sim. Né? Eu tinha o tempo todo ela comigo, hoje em dia ela passa o final de semana todo fora e eu não vejo mais. Sim. Né? Ela passava o dia comigo, que aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas quando começaram a voltar a trabalhar, muitos cães começaram a ter ansiedade, né? Pelo afastamento. Então acontece muito, e a receita hoje foi assim, é quantidade de passeios, é tudo que ela podia fazer para melhorar a vida dessa filhotinha dela, que era hoje em dia tem creche, né, para cachorro. Então são espaços que a gente tem já na cidade que oferecem um dia de interação, né, de atividades cognitivas, para que o pet fique ali. Não é só o lugar que você vai lá e deixa o seu pet, também é até importante ressaltar, né, que quando você for buscar um serviço assim, você procure ver se ali não é um espaço só para deixar o pet, que é diferente de um espaço que eu vou estar o dia todo estimulando o cão. Então, foi idas à creche, foi quantidade de passeio, brinquedos interativos, né? Que o animal ele passa ali um tempo até desvendar o mistério, né? Que é uma bolinha, por exemplo, que tem um espaço onde você coloca a ração e ele precisa rolar e de repente cai só um grãozinho de ração, né? Um petisco. Então ele fica ali brincando por um tempo, tentando, né, tirar aquele petisco que ele tanto quer dali de dentro. Então hoje o mercado pet ele oferece assim, um leque de opções, né? Que você pode fazer para você deixar a vida do seu cão mais atrativa, mais legal, né? Mais engraçada, né? Estimular a inteligência dos nossos pets. Então, hoje a gente tem todo um mercado, né? Temos profissionais, adestradores também, que trabalham com comportamento animal, também eu acho muito importante ressaltar. É um trabalho muito legal, mas que precisa do dono. Sim. Né? Porque eu falo, às vezes a pessoa diz, Paula, será que se eu contratar um adestrador resolve? Aí eu digo, bom, ele vai estar lá 1 hora por semana na sua casa, ou 2. Ele vai lhe dizer tudo o que precisa fazer. O resto da semana é com você. É com você. Então, se uma pessoa que trabalha com comportamento animal te diz tudo o que tem que fazer, te explica tudo, te mostra tudo que vai fazer, e você não faz, você não pode achar que o profissional ele não teve a competência, não conseguiu resolver seu problema. Aquilo ali depende de você. Então, a gente está ali misturado com aquilo, né? Eu acho que a gente está sempre tem que buscar a nossa consciência. Precisa de mim, né? Sim. Eu tenho que assumir responsabilidade, como ela fez hoje. A mãe dessa minha cliente, ela disse, não, a partir de hoje a responsabilidade é minha. Então, eu quero saber tudo o que eu preciso fazer, porque eu fico mais com ela,
né? Ela e o pai saem para trabalhar, eu fico em casa e eu que vejo ela lambendo o tempo todo, né? Eu que vejo ela latindo o tempo todo, do nada, né? Para chamar atenção. Eu que vejo ela com mudança de comportamento que está afetando a qualidade de vida dela. Sim. Então, aí você chama a responsabilidade para você e você vai transformar a vida do seu pet, que vai estar ali saudável, feliz, só para te dar amor mesmo. É mesmo, o pet ele precisa desse olhar, né? Esse olhar de como ele está se comportando. E quando a gente fala pet, parece, pelo menos para mim, parece que eu tô falando só dos cachorros, porque o meu universo, o meu time é dos cachorros, né? Eu sempre tive cachorros, mas existe uma infinidade de outros animais. Tem gente que tem passarinho e que a gente tem que prestar atenção também no emocional desse pássaro, né? Do gatinho também. E falando de emoções, mudando só um pouquinho aqui o tom do nosso bate-papo, hoje, Paula, com tantas demandas, com tantos... com esse empenho em estudar, com esse empenho que você tem também no teu negócio, com essa responsabilidade que você tem com os pets, eu sei também que você tem uma vida pessoal, você tem família, uma filha linda que hoje, inclusive, está aqui no estúdio com a gente, a Liz. Hoje, qual que é a emoção que é mais presente na sua vida e por quê? Compartilha com a gente. Olha, hoje, como profissional, a minha maior emoção é de felicidade e realização. Assim, eu tenho um prazer de estar dentro da minha clínica, eu tenho é tão bom para mim. Ali depois da minha casa, né, óbvio, é o lugar que eu mais amo estar. Porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto, sabendo que eu estou fazendo com toda a responsabilidade, com todo o profissionalismo, com todo o cuidado. Mas é muito prazeroso. Sim. É muito prazeroso. Apesar de ter muita cobrança e muita responsabilidade. Hoje, eu não sei se você sabe, mas a medicina veterinária, o médico veterinário é um dos índices mais altos de suicídios. É a profissão que mais se suicida. Eu acho que por hoje os pets estão tão próximos, né, do dono, e as pessoas têm os pets como uma pessoa da família, como um filho, que às vezes substitui até aquele lugar, né, do filho que não está mais ali. E as pessoas cobram muito do médico veterinário, né? E assim, a gente tem que entender que a gente, como médico veterinário, a gente tem um limite. É exatamente quando eu falo da parte do adestrador. Sim. Você faz a sua parte, mas você também precisa fazer a sua, né? Então, na hora que você passa todos os cuidados para um animal, na hora que você faz uma cirurgia e passa tudo que uma pessoa precisa fazer no pós-operatório, e você passa aquilo para o tutor e ele não faz, né? Você não pode só assumir a responsabilidade do que o outro não fez. Sim. Né? Eu acho que cada um tem que assumir a sua parcela de responsabilidade. Então, hoje em dia, a gente tem muitas cobranças, muitas pessoas, muitas acusações, muitos processos judiciais. Hoje, acho que em todo canto, né? Em toda então, área. assim, a gente vê muito isso, as pessoas relatando. Alguém me ameaçou de um processo, ou eu recebi um processo, ou o cliente me distratou, ou o cliente distratou uma pessoa da minha clínica, ou a pessoa chegou no dia ruim, descontou aquilo tudo ali em mim. E assim, então você acaba também tendo a parte chata da profissão, né? Que Sim. Eu acho que talvez tem todas, né? Mas ali por ter aquele vínculo emocional e afetivo tão grande, né? As pessoas acabam lhe fazendo às vezes cobranças que não eram para ser suas. Exatamente. Né? Algumas são nossas, né? Mas tem algumas que não são. Então, hoje em dia, a gente tem que se precaver muito. Isso é até uma dica, né, para quem está começando. Hoje, tudo a gente tem termo, tudo a gente precisa que as pessoas assinem termos, a gente precisa explicar tudo muito bem explicado, para que as pessoas tenham aquela parcela de responsabilidade dela, né? E que cada um assuma a sua parte em prol do bem do animal. Porque eu sempre falo, o que é que a gente quer? Ter sucesso. Sempre. Como é que eu tenho sucesso? Meu paciente, eu atingindo o meu objetivo, né? Sim. Se fazer a cirurgia, que seja tudo perfeito, se eu faço o atendimento, que o animal saia dali curado, né? Que o tratamento dê certo, quem não quer? Né? Você estudou tanto, se dedicou tanto a vida toda, se dedica a vida inteira, para que tudo saia bem, né? Para que seja atingido o objetivo esperado, que é o Sim. pet estar bem. Ninguém vai ali querer, eu vou fazer alguma coisa para, né, que não saia daquele jeito.
Então, as pessoas precisam também ter esse olhar para o outro, eu acho, sabe? Eu acho que não só na medicina veterinária, eu estou falando da medicina veterinária, que é a minha realidade diária, mas se eu olhar para o outro, né? Saber que o outro também, outra coisa que eu vejo muito nessa parte que eu gosto de ler, né? Até sobre outros assuntos, essa parte da sua área, por conta desse índice de suicídio na medicina veterinária, as pessoas saberem também, entenderem que o médico veterinário ele tem vida, né? O médico veterinário, no meu caso, eu tenho o meu marido, né? Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha filha, eu tenho as minhas enteadas, eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu gosto de sair, eu gosto de me divertir. Então, assim, eu tenho uma vida fora da clínica. Então, às vezes, as pessoas não têm esse limite, não têm esse respeito, né? Com o seu horário de descanso. As pessoas não conseguem entender, às vezes, que você adoeceu. É mesmo. É impressionante. Às vezes, eu lembro que há pouco tempo eu tive que fazer uma cirurgia e eu falei assim para a cliente, não era uma emergência. Eu até entendo quando é uma emergência, apesar de eu não fazer emergência, né? Nós não somos emergência. E ela insistia em falar comigo, eu tinha feito uma cirurgia no dente. E eu mandei por texto, eu fiz, eu não posso falar, era uma sexta-noite, eu fiz uma cirurgia, eu tô com muitos pontos. E a pessoa insistia em falar ali comigo. E assim, você se sente pressionado. Você diz, poxa, eu não tenho direito a sentir dor, né? Eu não tenho direito a descansar, eu não tenho direito a dormir, eu não tenho direito a lazer. Então, as pessoas precisam entender que você está lidando com outra pessoa, né? E isso é muito importante, porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Sim. As pessoas querem tudo para agora. As pessoas estão muito ansiosas. Estão muito ansiosas. E ela acaba cobrando do outro o que ele não tem a obrigação de fazer por você, Sim. né? E elas acabam lhe colocando numa situação de desconforto, às vezes, né? De você lhe causar uma preocupação numa hora que era pra você estar descansando, para que você chegue no seu horário de trabalho e você esteja bem para atender, né? Porque você está ali atendendo o pet, você está escutando as histórias de vida, né? Você está vendo a angústia das pessoas. Uma coisa que eu tento fazer é assim, quando um cliente chega muito preocupado, muito triste, chorando, eu sempre tento fazer com que ele saia dali melhor. Eu nunca vou deixar o cliente ainda mais desesperado, né? Então, eu tento sempre conversar, tento sempre ouvir o cliente, tento sempre resolver, tento mostrar para ele de uma maneira mais leve que aquilo ali vai ser resolvido, para que eu tire a pessoa daquela angústia dela, né? Ela já está ali muito angustiada com o pet dela. Então, acho que isso é o cuidado que a gente tem que ter com o outro. Então, acontece muito na medicina veterinária, infelizmente, né? Sim. E é uma preocupação que a gente tem que, às vezes, parar para pensar. É mesmo. Quando você traz esse índice, né, desses dados relacionados à saúde mental do médico veterinário. Hoje, os profissionais que lidam com pessoas, diretamente com pessoas, com emergências, com essa relação com a demanda do outro, são fortes candidatos a sofrerem aí a síndrome de burnout. Que, no teu caso, né, além de ter essa preocupação, no teu caso não, perdão, no caso dessa classe de médicos veterinários que atende animais de pequeno porte, que eu acho que é onde tem essa cobrança maior, não é mesmo? Com certeza. Além de você dar esse suporte para o pet, você tem que dar um suporte também para aquele cliente, para o dono daquele cliente. E eu, enquanto psicóloga, eu sei que o quanto é desafiador você unir essas pontas, você contornar emocionalmente uma situação que às vezes é crônica, é uma pessoa que já tem ali uma desorganização, uma disfunção no seu contexto familiar, e aí chega na clínica e quer que o médico veterinário ou um outro especialista resolva aquilo ali com algumas palavras, com uma simples consulta. Então, eu acho que cabe sim a gente se responsabilizar pela nossa parte e lembrar qual que é a parte do outro. Isso. Muito bacana o que você falou. Eu vejo casos assim de gente que, como essa de hoje, falei que a cliente levou a filha e ela diz assim, olha, eu vou trazer minha filha, tá? Quando ela chegar aqui, você vai falar isso pra ela. Você fala que ela não tá tomando conta, você fala que ela não tá levando pra passear, eu vou trazer ela, eu vou marcar a consulta e eu venho com a minha filha. Ou eu vou vir com o meu marido, tá? Aí você vai falar pro meu marido que ele não pode fazer isso, isso, isso. Você não podia gravar um áudio no WhatsApp, mandar pra eu mostrar ao meu marido que ele não pode fazer isso? Então, assim, você não tem que só resolver o problema, desculpa, você precisa resolver o caso daquela pessoa dentro de casa. No porque caso ela de quer família, às um vezes. caso de família. Ela quer que eu convença o marido, né,
Quer dizer, você enquanto esposa, né, enquanto convive, que conhece a sua relação, o seu dia a dia, mas quem precisa dizer isso não é a pessoa. Você vê que não tem a comunicação, né? Você precisa que eu comunique, eu que fale, eu que cobre, né? Porque se ele ouvir de você, aí ele vai fazer. Então, até isso a gente tem que pensar. A medicina veterinária é um ramo que engloba muitas coisas, viu? Tem muita psicologia aí, hein? Muito. E nós não somos psicólogas, né? Não somos. A gente é muito diferente. Eu gosto muito de psicologia, acho muito legal a sua profissão, assim, muito necessária, mas a gente não tem treinamento para isso, né? Eu não sou uma psicóloga. Sim. Né? Um psicólogo estudou, né? Para ele pegar aquele conflito ali, ele saber como lidar com aquilo, dar ferramentas para as pessoas lidarem com aquilo. Mas eu não fiz psicologia, né? Eu vou conversar, eu vou, né, tentar ajudar ali naquele contexto, mas eu não tenho as ferramentas para isso, né? Não sou eu que vou resolver. É mesmo. Assim, então, as nossas áreas, elas se conversam em vários pontos. Nessas questões familiares, emocionais. Nessa questão também da importância dos pets nesse acompanhamento assistencial emocional, não é? Verdade. Muitas vezes também é a forma que a pessoa lida com o pet. Às vezes na clínica, atendendo alguém, eu percebo que tem um pet, mas que está sendo negligenciado. Dá pra gente saber, porque a gente acaba investigando tudo. Então também tem essa sugestão de vai lá, consulta, vai conversar com o especialista aí do teu animalzinho, vai tentar organizar mais essa vida. E muitas vezes o papel tanto do médico veterinário quanto do psicólogo é passar informação, passar conhecimento, né? E hoje, pelo que vocês estão já percebendo aí, a doutora Paula tem muito conhecimento, já passou várias dicas aqui importantes pra gente. Tô amando, tá? Eu também. Então, Paula, no quesito emoção, você sente muito entusiasmo, amor nessa tua caminhada profissional. Na tua vida profissional são as emoções mais presentes. São as emoções mais presentes. Eu sinto muito prazer e muita felicidade de estar ali. E é muito satisfatório. Às vezes eu falo quando eu tô gravando nas minhas redes sociais, eu falo assim, nossa, que alegria, né? Porque eu não poderia ter todos os cachorros que eu quero, né? Você tem quantos? Eu só tenho uma. Uma privilegiada. Só tenho uma, que é a minha neta, né? Filha da Liz, a Melissa Melicinha. E metade do tempo da semana tem a cadelinha da minha enteada, que é a Katy Perry, que fica lá em casa com a gente. Os nomes é a melhor parte. E eu falo assim, que eu não posso ter todos os pets, porque, como a gente já comentou, precisa de responsabilidade, de cuidado, Exatamente. De atenção, né? E a gente tem sempre a vida muito corrida, né? Mas eu tenho a oportunidade de estar com todos os pets, né? Possíveis, né, na minha realidade. A gente tem uma rotina de atendimento muito puxada, então assim, a gente tá sempre com muito filhote, a gente tá com várias raças diferentes, então a gente sempre pode estar ali, né, aproveitando a carona nos cachorrinhos dos outros, para poder estar ali fazendo carinho, para poder estar ali abraçando, para poder estar ali cuidando, passando informação, brincando com eles. Então, assim, é um universo para mim, assim, só de prazer. De dar e receber amor. Dar e receber amor. Quando você fala isso, dessa relação de tocar, né? Você tem essa característica mesmo. Eu preciso. Nessa relação da clínica, você toca mesmo. Não é todo médico veterinário que tem essa característica e que, para mim, é algo que vale muito. Né? Levar o meu pet para ele ser examinado, ele receber essa atenção mesmo integral ali. Eu acho que pra mim, né, eu preciso do toque, né, pra mim é um prazer. Às vezes entra um cliente novo com um filhote e eu já quero aquela coisa assim, sabe quando chega gente com criança que você não vê nem a mãe? Sim. Pronto, às vezes eu não vejo nem o cliente. Quando eu vejo um animal assim, os olhos brilham assim, você tem vontade, deixa eu pegar ele um pouquinho, você já tem ele o tempo todo, deixa eu ficar com ele no colo. Então eu já tô ali fazendo anamnese, né, que é onde a gente pega toda a história do animal, e eu tô ali com aquele animal no colo, né, me aproveitando da oportunidade para ter o pet junto a mim. Pra mim, é muito prazeroso, muito, muito de verdade, é muito legal. Que bacana. E Paula,
Conta pra gente, você costuma ter uma rotina mais relacionada a hábitos, assim, hábitos de cuidado, seja na saúde mental, seja hábitos relacionados à tua produtividade, ou essa relação de cuidado com o corpo? Como que é hábitos na sua vida? Então, eu não era uma pessoa muito adepta a atividades físicas, né? Mas com o tempo, né, a gente vê que a gente precisa até para uma qualidade de vida. Então, assim, hoje eu tenho uma rotina de atividades físicas que eu faço sempre pela manhã, 4 vezes por semana. Então, antes de ir para a clínica, é a minha rotina, deixar a minha filha na escola, tomar o café da manhã com meu marido, ir para a academia, da academia eu volto para casa. Então, eu tenho a rotina do meu trabalho pela manhã, pego a minha filha na escola, almoço com a minha família. Isso é uma coisa muito forte na gente, porque eu tive isso a vida toda com meus pais, né, das refeições sempre juntos. Então, isso é um hábito que eu tenho também na minha casa hoje, com a minha família. É uma tradição que você... que eu faço questão de manter, porque eu acho que é um momento de a gente estar com a família, é um momento, às vezes, a gente passa tanto tempo no trabalho, né, tanto tempo na correria, e você ter ali aquele momento onde você pode trocar, né, você pode conversar, perguntar como é que foi o seu dia, você desabafar, contar coisas legais, né, a gente tem uma vida muito leve, assim, eu procuro levar a vida muito leve, de uma forma engraçada, isso é uma coisa comum na nossa casa. É uma coisa comum da minha família, né? Minha família é muito leve, é muito festeira, adora festa. É mesmo? E a gente, demais. Vocês gostam de se divertir com festa, com viagens também? Com festa, com viagens, recebendo gente. A gente gosta muito de gente. A gente gosta muito de gente. E de bicho também. E de bicho também. Então, assim, a gente tem esse hábito também de... E eu trabalho os 2 horários, né? Hoje eu tenho uma oportunidade de atender só com hora marcada, que fez um diferencial muito grande para a minha vida, porque antes eu estava ali os 2 horários e os sábados, né? Dos 2 horários durante a semana e aos sábados. E aí eu não tinha tempo de fazer nada para mim. Então eu consegui me organizar de uma forma que eu só atendo com horário marcado hoje. Sim. Lógico que foi um longo caminho até aqui, né? E as pessoas podem esperar o seu horário, você ter o horário para ela, porque às vezes a gente tem uma agenda muito cheia. E as pessoas, elas aguardam para ser atendidas, elas, se precisarem, a gente faz encaixe. Mas aí eu consigo, com essa agenda marcada, eu consigo viajar mais, que é uma coisa que eu amo. Que eu nunca deixei, mas eu sempre estava naquela preocupação, quem é que vai ficar, e os atendimentos que acompanha. Então, Paula, conta pra gente alguma viagem que você fez e que você gostou muito. Nossa. Conta alguma experiência que você passou. Eu vi que você fez uma viagem internacional. Fiz. Maravilhosa. Eu fui com meu marido agora pra Europa. Essa foi especial? Essa foi especial. Foi especial porque, assim, como eu te digo, né? A gente tem uma rotina de trabalho. Meu marido é médico, é oftalmologista, chama Marcel. Beijo pra ele. E aí, a gente tem aquela rotina muito puxada, né? Ele como médico humano e eu como médica veterinária, com as nossas filhas, né? Eu tenho uma, ele tem 3, 4 com a nossa. E a gente, às vezes, precisa desses momentos, né? De casal, a 2, para relaxar. Então, foi uma viagem que a gente queria muito fazer, essa viagem para a Europa. E a gente conheceu... alguns países, e foi uma viagem, assim, muito divertida, muito, muito legal, muito... você volta renovada, né? E ver culturas diferentes, lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes. O que mais você gostou de ver, assim? Qual lugar você gostou mais de conhecer ou de visitar nessa tua última viagem? Então, porque muita gente que está nos assistindo, às vezes está pensando aí, tentando decidir um lugar para ir, então vamos... ouvir a dica aqui, a opinião da doutora Paula. Então, essa viagem pra gente, pra mim no caso, né, o mais legal foi ir para Londres, porque era um lugar que eu ainda não conhecia, né? Eu já tinha ido nos outros países que a gente foi, eu já tinha ido em outra oportunidade, mas Londres pra mim veio uma cidade assim, tão moderna, e a gente pegou Londres com céu azul, que é difícil, né? Londres sempre tá chovendo, tá o tempo mais fechado, mas a gente escolheu uma época que tivesse um pouco mais quente, porque eu não sou adepta do frio, eu não gosto de frio. Então que bom que você eu tô sempre assim, com alguma coisa para me aquecer. Até as pessoas brincam comigo, né? Diz que eu sou a velha do paninho, porque todo lugar que eu vou, eu tô com uma pashmina, alguma coisa para me aquecer. Qualquer restaurante que eu vá em Maceió, qualquer lugar que eu saia à noite, eu sempre tô com o meu paninho. Então, assim, eu fui numa época mais quente, e Londres é uma cidade, assim, encantadora, né? Super moderna,
extremamente organizada, as pessoas, a pontualidade, né, britânica. Então, assim, é um lugar que vale a pena conhecer. E os outros também. Paris, né, para mim eu acho a cidade linda, uma cidade que inspira romantismo, né? Sim. A gente foi também para a Espanha, que muito parecido com o Brasil, né? Eu também já conhecia, mas uma cidade mais caliente, né? Um lugar com mais colorido, com mais cheiro, com mais tempero, com mais cor. Então, assim, é muito legal a oportunidade de você poder viajar, de você se planejar, né? E você poder tá se proporcionando. Eu acho que a gente tem que se proporcionar. Eu sempre falo assim que eu amo trabalhar, muito, eu gosto muito. Para mim, não é esforço nenhum trabalhar, mas eu gosto de usufruir do meu trabalho, né? Então, se eu trabalhar a semana inteira muito e eu chegar ao final de semana, eu disser assim, você vai ficar dentro de casa, para mim é como se fosse assim, não valeu a pena. Porque eu preciso do outro lado também, Sim. né? Eu gosto de me relacionar, eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar, então eu gosto de viajar, então eu preciso também do outro lado. Eu acho que é uma recompensa, né? Com certeza. E que legal você poder se proporcionar, né? Tantas coisas que o trabalho nos proporciona, né? O trabalho duro, o trabalho sério, o trabalho diário, o trabalho construído ao longo de anos. E você tem que se proporcionar os momentos felizes, né? Sim. Os momentos que aquele retorno financeiro da sua dedicação lhe trouxe para que você possa aproveitar na sua vida pessoal. Isso também é muito importante. Esse compromisso em se divertir, em ter um tempo de qualidade, em descansar, em investir também nessa vida pessoal é o que faz também gera esse reflexo positivo na vida profissional. E acaba transparecendo, inclusive para as pessoas, o bem-estar, o quanto você tá tranquila, o quanto você consegue ter uma atenção plena. Exatamente. E outra coisa também que é bom de você viajar, principalmente para fora do Brasil, é você ver também a relação com os pets. Eu não consegui me desligar. Como assim, se aqui existe tanto amor já e tanto cuidado, mas como lá fora eles têm assim um acesso a tudo, né? Você encontra os pets nos melhores restaurantes, sentado lá na cadeirinha com o seu tutor, você vai nas melhores lojas, né, da Europa, e você encontra os pets lá dentro com os seus tutores. Você vai num voo internacional, você vê lá o pet sentado ao lado do seu tutor. E é muito legal você também ver como as outras pessoas se relacionam, né, com os pets. Eles são muito, muito bem tratados, muito próximos, e eles são respeitados. Então você vê em metrô, você vê em avião, você vê em restaurante, em todos os lugares eles estão. E aí você vê que não é uma coisa do brasileiro, né? É uma coisa mundial. O animal, ele atrai as pessoas, o animal proporciona, né, coisas boas para as pessoas, e isso é no mundo inteiro. É verdade, eu percebo isso também. Muito bacana. E Paula, você tem definido assim qual legado você gostaria de deixar para o mundo? Porque você é uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo que você faz, né? E eu penso que a causa animal, cuidados com animais, né, esse compromisso em informar, passar conhecimento relacionado a isso, tem um papel muito importante. O desejo do teu legado tem a ver com a tua profissão? Tem a ver com mais alguma outra coisa? Tem. Eu acho que tem duas coisas que me movem muito, né? Uma é a medicina veterinária, né? Eu tenho essa vontade de passar para as outras pessoas. Acho que dois caminhos diferentes. Um é sempre passar para o tutor a responsabilidade, né? O prazer, e mostrar para ele o bem que o animal faz, né? Então, outra coisa que eu gosto muito é a parte de ação social, envolvendo pets, né? Outra questão bem até polêmica, as pessoas pensam que não, as pessoas enxergam muito que o médico veterinário tem a obrigação, né, de fazer a famosa caridade, né? E eu sempre chamo a responsabilidade para as pessoas que tentam fazer isso de uma forma irresponsável, porque eu sempre falo que a caridade é nossa, né? Se eu quero fazer a minha caridade, eu vou fazer a minha caridade. Se você quer fazer a sua, você faz a sua. Parte da gente. A caridade não não imposto. É eu olhar o animal na rua e dizer,
Paula, tem ali um animal da rua, vai lá cuidar. Ou então, ó, eu peguei na rua, agora daqui pra frente aí você cuida. Sim. Então, essa caridade não é a caridade dele, né? Ele quer que eu faça a caridade por ele. Mas eu gosto muito de fazer essa parte social com animais, né? Até a gente divulga pouco, exatamente para não ter essa confusão das pessoas de que aquilo ali se torna uma obrigação ou que porque eu faço, ela vai querer pegar todos os animais que ela achar na rua e querer que eu cuide. Mas a gente tem um trabalho praticamente desde que eu me formei, viu? A gente faz 2 castrações por mês em animais de população carente, né, de pessoas que criam animais, que adotam, que tem lá de animais. A gente faz uma doação mensal de ração. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, a gente tem que devolver para quem não pode, né? Não para quem quer que a gente faça, mas para quem não pode, e uma coisa que a gente tem a opção de escolher. Eu acho que a gente tem que contribuir com o mundo de qualquer forma, né? E essa é uma forma de a gente contribuir, né? Diminuir a população de animais de rua, de animais carentes, que vão ali estar sofrendo maus tratos, fome, frio. E eu quero também, assim, eu gosto muito de ensinar, de mostrar conhecimento. Então, eu tenho essa vontade ainda, sabe, de trabalhar com médico veterinário mesmo, que esteja início de carreira, que esteja começando, não como professora, né? Meus pais são professores universitários, da Universidade Federal, aposentados, e eu já tive meio que essa veia de ir para essa área do ensino, né, da área acadêmica, mas precisa de muita dedicação, né? A gente sabe que a remuneração do professor no país não é o que deveria ser, mas eu penso assim em passar meus conhecimentos para os profissionais, né? Como meu pai passou para mim, eu tenho essa vontade, já passei para várias pessoas que estagiaram comigo e quero cada vez passar mais, né? A minha filha, que no começo pensou em ser médica veterinária, né, Liz? Mas não quer mais, não quer nada da área de saúde, nem quer fazer o que o pai faz, que é médico, nem quer ser médica veterinária. Então, eu não vou ter como passar para ela, mas eu tenho como passar para muita gente. E outra coisa que eu gosto e que me atrai, que não tem a ver com a medicina veterinária, é trabalho com idoso. Eu gosto muito de idoso, né? Eu acho que é uma classe muito vulnerável, né? Muito esquecida, né? Muito negligenciada. E é outra coisa que eu acho legal, que eu gosto de trabalhar. São 2 coisas que é o meu futuro. É cuidar de animal e de idoso. Entendi. Fica aqui o convite para a Liz, uma orientação vocacional. Tem que fazer. Seria honra, inclusive. Tem que fazer. Porque são muitas áreas, né? E hoje em dia também, os adolescentes, não necessariamente eles têm essa pressão mais de fazer uma faculdade. E aí eles veem tantas pessoas fazendo outras coisas sem a graduação. Isso. Né? Eu acho que esse assunto serve para um outro bate-papo, um outro dia. A gente faz outro dia. Né? Ô, Paula, você gostaria de deixar alguma dica aqui para quem está iniciando, né, na medicina veterinária? Quais são as dicas que você gostaria de dar para quem está iniciando ou para quem está na faculdade ainda? Você gostaria de passar alguma informação? Gostaria. Eu gostaria de dizer para quem está começando ou iniciando, que eu queria que dissesse para mim, que alguém tivesse me dito, né? Olha, você vai começar uma faculdade, você vai ter que se dedicar muito, porque a medicina veterinária é medicina, né? É uma medicina, eu acho até um pouco mais difícil que a medicina humana, porque a medicina humana você está só com o humano, né? Na medicina veterinária é um leque enorme, né? A gente faz tanta coisa e eu acho que eu tinha que passar um dia explicando tudo que a gente faz, né? A gente trata de todos os animais, a gente trabalha com reprodução, a gente trabalha com tudo que chegar à sua mesa que for de origem animal tem que ter passado por um médico veterinário, né? Para ter feito aquela inspeção, para saber que o alimento chegou na sua mesa e você pode consumir sem ter problema nenhum. Então, é uma profissão que você tem que saber o que você quer, você tem que saber que você vai estudar muito, você tem que saber que você vai se dedicar muito, que você não perca nenhuma oportunidade durante todo o período acadêmico de estagiar, de aprender com outros profissionais. Eu fiz isso a minha vida inteira, eu tinha meu pai de escola, mas como eu fiz faculdade fora, em Recife, eu fiz a minha faculdade inteira, eu fiz estágio.
Eu estudava um horário inteiro e o outro horário inteiro eu estava no meu estágio, dentro da própria universidade, né, no nosso hospital lá da Universidade Federal. Então, assim, você tem que estar aprendendo, porque a faculdade ela vai lhe dar o caminho, mas ela não lhe dá experiência. Então, a experiência você só tem fazendo, né? Você não tem como você ter experiência. Você vai ter uma aula de técnica cirúrgica, você vê ali, são 6 pessoas olhando ali operar um animal e você tentando ver ali o que é que você faz ali. E como é que você sai dali depois e vai operar? Né? Então, você tem que ter a oportunidade de se dedicar à sua profissão. Você tem que entender, se você for abrir um negócio, que você não vai ser só um médico veterinário, você vai ser um empreendedor. Então, você tem que entender de gestão, né? De pessoas, de negócio, de imposto. Então, assim, você tem que saber o que você quer, né? E você tem que amar muito. Muito né? bom. E tem que amar muito. E você amando muito, e você se dedicando, e você querendo, né? Acho que o querer move o mundo. E você vai ser um profissional dedicado e de sucesso, que é o que todo mundo quer. É mesmo, falando em sucesso, para você, qual que é a tua definição de sucesso? Definição de sucesso para mim é estar realizada com a minha profissão, é ter reconhecimento das pessoas, não só dos meus clientes, mas eu acho que você ter o reconhecimento da população como um todo, né? Reconhecimento da sua família, dos seus amigos, de pessoas até que nem lhe conhecem, que lhe encontram e dizem, eu gosto do seu trabalho, alguém me falou do seu trabalho. De você poder, sucesso, eu acho que também você poder viver da sua profissão, né? Você dizer assim, nossa, eu consegui tudo isso aqui com a minha profissão, né? É muito prazeroso, né? Você poder viver da sua profissão e ter uma boa qualidade de vida. E o sucesso, para mim, existe sucesso pessoal, né? Assim, aquela coisa que é só minha, né? É o meu dia a dia, né? Eu estar ali com pegar aquele caso e assim, nossa, como é que eu vou transformar isso aqui? O animal tá com vários problemas, né? O tutor tá desesperado e eu consigo reverter isso aqui e deixar ele com a qualidade de vida, ele curado. Isso é isso para mim é sucesso, sabe? Eu pegar um animal que está em sofrimento e trazê-lo para a saúde, para o bem-estar. Eu dizer assim, ó, foi por causa de mim, né? Uma bela definição de sucesso, na minha opinião, Paula. Emocionante, seu olhinho até brilhou. É muito legal. E Paula, pra gente tá caminhando aqui pro nosso fechamento, como a gente comentou aqui que as nossas áreas, em algum momento, elas conversam, né? Sim. Eu queria perguntar se você gostaria de deixar alguma dica para quem não investe em autoconhecimento ou em saúde mental. Você gostaria de dar alguma dica para essas pessoas? Essa é importantíssima, viu? Talvez até a mais importante. Porque eu acho que hoje em dia, né, com o mundo, acho que tudo evoluiu muito rápido, né? Talvez para não ser a sua geração, que você é mais nova do que eu, mas para a minha geração tudo evoluiu muito rápido, tudo está muito imediato, tudo está muito, são muitas informações, as pessoas têm acesso a tudo, as pessoas cobram tudo, todo mundo viu no Google, né? Já chega lá, eu vi no Google. Então, assim, a gente precisa estar bem, né? A gente precisa procurar profissionais que entendam, né, da nossa mente. Como eu falei para você, a gente não entende, né? A gente tem uma ideia vaga, né? E a gente tá bem com a nossa saúde mental é muito importante para tudo. Sim. Para eu estar bem na minha casa, para eu estar bem com o meu marido, para eu estar bem com a minha filha, para eu estar bem dentro da minha clínica, para eu estar bem com o meu cliente. Então, assim, você precisa se preocupar com a sua saúde mental, porque ela é a mais importante. Adoecer a mente é muito lhe limita em tudo, né? Tira você do seu foco, tira você da sua rota, tira você do seu humor, né? Do seu bem-estar. E você não estando bem com você não consegue estar bem para nada. Então, eu acho que hoje as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né? Com profissionais que tratam dessa parte, né? De ir ao psicólogo. Tem pessoas que ainda têm aquela, eu não vou nem falar. Não, eu não vou no psicólogo. Né? Eu não preciso. Mas eu acho que ali você está num momento que você tem uma pessoa neutra, uma pessoa treinada para aquilo, né? Formada para aquilo ali, e que ela está ali imparcial para lhe ouvir, né?
e para lhe ajudar a viver com as suas emoções. Então, eu acho que todo mundo precisa, né? Para a gente, como médico veterinário, que lida com as pessoas no dia a dia, são profissões, como você relatou, que precisam mais. Mas eu acho que todo mundo precisa. Todo mundo precisa estar bem, todo mundo precisa saber quem é, né? Até para você não deixar que o outro lhe atinja, porque eu acho que quando você sabe quem é, você sabe o que você fez, sabe como você se comportou. Então, a opinião do outro que não está ali no seu convívio, ele não vai, você não consegue destruir uma pessoa que ela sabe quem ela é, que ela sabe o que ela fez. Né? Está segura, ela tá segura, tem autoconhecimento, tem noção, tem uma consciência clara de seus atos. Exatamente. Não é todo mundo que tem, é uma pessoa que está trabalhada, que está emocionalmente consciente. E às vezes, para ter isso, você precisa sim de um processo de autoconhecimento, um investimento mesmo de tempo, de mergulhar nessas questões. E não é fácil nem é rápido, mas é necessário. Sim. E realmente eu acho que é uma forma de você transformar a sua vida, né? Você se conhecer, você tá segura, tá com sua mente legal, e daí você poder passar tudo que você tem de bom para aquelas outras pessoas. Muito legal, muito, muito bacana. Nossa, Paula, muito obrigada pelas suas falas. Foi uma alegria, foi uma verdadeira aula para mim, pra gente que tá aqui também, né? Foi uma verdadeira aula pra vida, profissionalmente falando também. Muito obrigada pelo teu tempo, pelas suas falas. E eu queria saber o que você achou de participar do nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer o convite. Para mim também é muito legal, porque é muito fácil para mim falar, né? Falar do que eu faço todo dia, do que eu escolhi. E eu quero dizer a você que eu me surpreendi. Eu não esperava que fosse isso tudo. Eu tinha falado para você antes de começar que eu tinha assistido um podcast já, tinha assistido, né, não participado. E eu primeiro me surpreendi da vez que eu participei, mas quando eu cheguei aqui, eu me surpreendi ainda mais, porque você tem uma estrutura muito boa, você tem um jeito de se comunicar muito bom, além de ser linda, né? Obrigada, você que é uma linda. E a gente, assim, tem a oportunidade, você está fazendo o trabalho, né, de dar oportunidade a outros profissionais e principalmente de levar essas informações para as pessoas, né? Tanta gente precisa ouvir, tanta gente precisa escutar, tanta gente precisa adquirir conhecimento, né? E você está levando isso para as pessoas. Isso é, assim, uma coisa... Você é uma pessoa que a gente tem que admirar. Porque você está preocupada com o outro, em passar informação, em passar conhecimento, em mostrar de outros ângulos, né? Não é só do seu, né? Porque o seu seria só você aqui falando, né? Mas você tem a preocupação de trazer pessoas de diversas áreas. E para mim foi uma surpresa muito boa. Eu fiquei muito feliz em participar, muito feliz em dividir conhecimento, né? Muito feliz em lhe ouvir. E estarei sempre à sua disposição. Eu também à sua disposição. Muito, muito obrigada, Paula. Foi uma alegria. E qual que é a tua rede social? Qual que é o teu Instagram para o pessoal estar seguindo lá? Então, o Instagram da clínica é o @animal.amigo e o meu pessoal chama @doutora Paula Animal Amigo. Então, vocês podem seguir, lá tá todo o dia a dia da clínica, tá o atendimento aos pacientes, tá a parte legal, a parte engraçada, a parte bonita e a parte também de informação, né, que a gente tá sempre passando informação para vocês. Então, sigam, que é bem legal também. É isso aí, gente. Sigam a doutora Paula, sigam a clínica também. E lembrem-se, se inscrevam no nosso canal. Nossa entrevista ela vai ficar disponível também no Spotify, no Deezer e em outras plataformas. Então, convido você a estar se inscrevendo, a estar interagindo com a gente, que é muito importante. Obrigada pelo tempo e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Até.